Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre a missão, visão e valores da Igreja Missionária do Brasil para as Nações. A igreja foi estabelecida por Deus em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E temos como missão cumprir o ID de Jesus. Visão, levar a palavra de Deus para as nações, orando, conscientizando, levantando recursos, identificando, preparando e enviando missionários do Brasil para as nações. Valores, tendo a palavra de Deus como regra de fé e manual de vida, vamos cumprir a nossa missão, seguindo a visão em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Venha fazer parte desta grande comissão enviada por Deus. A nossa missão é cumprir o ID de Jesus, com base em alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, em Mateus, no capítulo 28, do verso 16 até o 20, o Senhor deixa algumas palavras de instrução para nós. E no verso 19, eu destaco aqui, ele diz: portanto, ide. Então, cumprir o ide de Jesus. Essa é a nossa missão. Jesus disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos começar por esse verso de Mateus 28, 19, depois da ressurreição de Jesus. Ele nos comissiona a ensinar as pessoas, a ensinar as nações, ensiná-las a guardar as coisas que Ele nos mandou. Continuando a falar sobre a nossa missão, também temos aqui, depois da ressurreição de Jesus, em Marcos, no capítulo 16, versículo de número 15, a qual diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então nós precisamos fazer o quê? Pregar o evangelho, ir, cumprir o ID de Jesus. Essa é a nossa missão, ir por todo o mundo pregando o evangelho. E aí ele fala, sobre a questão do batismo. Precisamos pregar, ensinar as pessoas, explicar sobre a necessidade do arrependimento e assim batizá-las. E depois, na sequência do verso 17 em diante, nós vemos muitos sinais que hão de acompanhar aqueles que estiverem cumprindo o ID de Jesus, aqueles que estiverem cumprindo essa missão tão nobre que o Senhor nos designou. Olha só, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, no capítulo 24, após a sua ressurreição, Jesus também destaca a nossa missão. Ele diz que era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, A partir do verso 47, ele começa a dizer: e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aonde? Todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso que eu disse, começamos em Ribeirão Preto, mas vamos alcançar todas as nações. Vamos alcançar todas as ações que Deus nos permitir, que Deus nos direcionar, aonde Deus nos colocar. E ele continua dizendo assim, e dessa coisa sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos ser revestidos de poder
para cumprir o ID de Jesus. Opa, João também escreve aqui no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, no capítulo 20, verso 21, diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os retiveres, lhes serão retidos. Olha que interessante. Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ou seja, ide. Essa é a nossa missão, cumprir esse ide de Jesus. E olha que confiança que Jesus deposita em cada um de nós. Ele diz assim como o Pai me enviou, ou seja, o Pai confiou em mim para cumprir uma missão e eu assim o fiz, eu também quero confiar em vocês essa missão para que vocês possam cumprir, porque eu acredito que vocês vão cumpri-la com excelência. E para encerrarmos essa série aí, esse panorama sobre a nossa missão, eu quero destacar Atos, capítulo 1, a partir do verso de número 8, um pouquinho antes da ascensão de Jesus, nos últimos momentos antes de ele ser levado aos céus. Olha só, no verso 8 de Atos 1, diz assim, mas receberei, Jesus falando, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E enquanto dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Olha só, poucos minutos antes de Jesus ser recebido ali nos céus, ele fala o quê? Ó, vocês vão receber virtude, poder, para ser minhas testemunhas, para cumprir o ID. Que Deus te abençoe e caminhamos juntos.